Hoje, mais do que uma aula, é um desafio. Por quê? Porque eu vou comentar uma lei que foi publicada essa semana. Eu confesso que eu até procurei na internet, onde a gente encontra de tudo, e quando eu digo de tudo, é de tudo mesmo, desde um artigo bom até um artigo sofrível, algo sobre essa lei, para acrescentar as primeiras impressões que eu tive dela. E não achei praticamente nada. Não sei se vocês já fizeram essa pesquisa. O que você encontra, às vezes, é alguém transformando em forma de... transformando com um esquema de redação o que já está positivado. Então, ele tira o artigo e põe como se fosse uma redação dele. Isso não ajuda em nada. Eu queria ver alguém questionando os pontos, talvez, mais importantes dessa lei. E é o que eu vou fazer com vocês, dentro do espírito da pós, mais do que vir aqui explicar aquilo que já é conhecido de todos. Vou vir eu aqui falar de princípio da legalidade para vocês? Um absurdo. Quem está na pós, ele quer ter uma análise mais crítica. E nada mais interessante do que testar essa análise crítica numa lei recente, onde seremos os primeiros a criticar ou a interpretar essa norma. Certamente seremos um dos primeiros. Eu estou terminando um livro sobre essa lei, eu já vinha escrevendo esse livro desde o projeto, e aí eu esperei ver quais seriam as modificações no Congresso, os eventuais vetos da Presidenta da República, e tudo que eu vou falar aqui, vamos entender que caracteriza a minha impressão sobre essa recentíssima lei. Corremos o risco de daqui a um ano eu encontrar vocês, como encontro aqui alunos de um curso que recentemente eu dei aqui na TAM, corremos o risco de nos encontrar e vocês falarem o seguinte: Rogério, lembra aquilo que você falou? Nossa, não prevaleceu de jeito nenhum, né? Ilhado. Fiquei ilhado. Não, mas ilhado mesmo. Falei, pois é, não raras vezes, quando a gente sai na frente, a gente fica ilhado. E estou ilhado. Você mudou de ideia? Não, continuo ilhado. Ou então eu vou dizer, mudei de ideia. Percebi que aqueles que comentaram depois me convenceram. Realmente, eu não percebi tal ponto. Não tenho problema nenhum em assumir isso. Por quê? Porque eu vou, repito, analisar uma lei que não tem comentário algum. Então nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos ler os artigos, eu vou trazer para vocês aquilo que tive mais dificuldade de comentar, qual a conclusão que eu cheguei. E se vocês eventualmente discordarem, é o momento de me falar, porque eu ainda não publiquei o livro. Aí eu mudo. Bom, vamos lá. Então vai ser, na verdade, uma troca de experiências aqui. Vamos lá. Lei 12.850, do dia 2 de agosto de 2013. Essa lei, como o Rogério Cury já anunciou, ela está na vacácio. 45 dias da vacácio. Se você for na lei complementar que trata da vacácio no Brasil, que trata da lei penal, os seus tempos e a vacácio no Brasil, vai perceber que 45 dias significa que ela terá plena vigência a partir do dia 18 de setembro desse ano. Então, a partir do dia 18 de setembro, temos vigente uma nova lei de organização criminosa. Agora, sem querer fazer um histórico, que não é muito o que nos interessa, mas é importante, vocês vão perceber por quê, vamos entender como que estava sendo tratado, positivado o crime organizado, antes e depois dessa lei. Vamos lá. A primeira lei a trabalhar o crime organizado no Brasil, a trabalhar a repressão ao crime organizado no Brasil, foi a Lei 9.034 de 95. Então eu vou aqui na lousa, vou colocar para vocês. A Lei 9.034 de 95. O que a Lei 9.034 de 95 fez? Ela fez o seguinte, basicamente, ela definiu instrumentos extraordinários de investigação de organização criminosa. Importante vocês perceberem que ela permite esses instrumentos extraordinários de investigação também para associação criminosa,
associação criminosa, e aqui eu lembro associação para o tráfico, por exemplo, associação para o tráfico, e quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando. Então vamos entender isso. A Lei 9.034 de 95, ela nasceu para disciplinar a organização criminosa no Brasil. A organização criminosa, os instrumentos extraordinários de investigação, estendendo também para associação criminosa, por exemplo, associação para o tráfico, e quadrilha ou bando, artigo 288 do CP. Agora, dois detalhes importantíssimos. Quando eu falo que a Lei 9.034 de 95, ela nasceu criando instrumentos extraordinários de investigação, eu estou dizendo que esta lei nasceu falando, por exemplo, de ação controlada. Essa lei nasceu falando de infiltração policial. Infiltração policial. Essa lei nasceu falando de colaboração premiada. Delação premiada. No entanto, apenas mencionou e não esmiuçou essas técnicas. Então, quando a gente olhava a possibilidade de agente infiltrado para investigar a organização criminosa, associação criminosa ou quadrilha ou bando, a gente não conseguia entender no que consistia essa infiltração. Quem poderia servir como agente infiltrado? Quais os limites de atuação desse agente infiltrado? Quais os direitos desse agente infiltrado? Depois que ele desmantelasse uma organização criminosa, ele continuaria trabalhando? Se ele corresse risco, poderíamos alterar os registros, nomes, identidade civil, etc. dele? Poderia abranger a família? Poderia chegar ao extremo de transferi-lo para outro estado, aposentá-lo? Nada. Essa lei apenas falou: infiltração policial é um instrumento extraordinário e importante para investigar a organização criminosa, também a associação criminosa e quadrilha ou bando. Ela foi tímida também com relação à ação controlada. O que é ação controlada? Foi extremamente tímida. E a colaboração premiada, ela foi na linha do que algumas outras leis já estavam prevendo, etc. A colaboração premiada, ela foi extremamente banalizada no Brasil. Quantas leis não trabalham colaboração premiada, cada uma do seu modo, com seu requisito, e viram um balaio de gato? Então, a primeira falha da Lei 9.034 de 95. Primeira falha. Ela previu, mas não esmiuçou esses instrumentos extraordinários de investigação. Ela previu os instrumentos extraordinários, mas não esmiuçou requisitos, limites, direitos, deveres, pressupostos, etc. Então, essa é a primeira falha. A segunda falha, e essa é uma falha aberrante, a Lei de Organização Criminosa 9.034 de 95 não definiu organização criminosa. Não definiu organização criminosa. Ou seja, vocês acreditam que o Congresso Nacional perdeu um tempo para aprovar uma lei 9.034 sem definir o seu objeto? Então falou que essa lei ela era muito importante para investigar a organização criminosa. E o que é organização criminosa? Eu não defini. E aí o Brasil começou a utilizar, na definição de organização criminosa, até para não assumir que esse documento, nesse tanto, seria imprestável, o Brasil começou a usar o quê? A definição constante na Convenção de Palermo. Então o Brasil começou a usar a definição de organização criminosa prevista na Convenção de Palermo. Prevista na Convenção de Palermo.
já que a lei trouxe importantes instrumentos de investigação, sem esmiuçá-los, foi tímida. Não definiu o objeto principal da lei. Eu vou trabalhar com a Convenção de Palermo, esse documento internacional. Tudo foi caminhando até que o Ministério Público do Estado de São Paulo investigasse um casal, líder de uma igreja, por lavagem de dinheiro. E o crime antecedente, na época, não tinha nova lei de lavagem, exigia-se crime antecedente. O crime antecedente imputado ao casal para gerar a lavagem era exatamente a organização criminosa. Então o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra o casal por lavagem de dinheiro, tendo como crime antecedente a organização criminosa. Rogerão, mas como é que o Ministério Público do Estado de São Paulo usou como crime antecedente a organização criminosa se o Brasil não define a organização criminosa? O que o Ministério Público fez? Usou a Convenção de Palermo. Isso passou no Tribunal de Justiça. Isso passou no STJ, mas não passou no STF. O STF falou o quê? Espera um pouquinho. Você está usando um documento internacional, uma convenção internacional para criar crime? Não pode. A única fonte formal, imediata, incriminadora é a lei. Nem a Constituição Federal é fonte formal, imediata, incriminadora. Olha, se alguém aqui ainda está preso com aquela classificação de fontes formais, imediata só a lei, costumes e princípios gerais de direito são fontes imediatas, está ultrapassado. Hoje, você tem 6 fontes formais imediatas. A lei, única incriminadora, a única que pode criar crime ou combinar pena. A Constituição também é fonte formal imediata. A Constituição nos revela direito penal de forma imediata. A Constituição prevê inúmeros princípios e artigos que são reprodução do CP. O problema é que a Constituição é fonte formal imediata, não incriminadora. A Constituição até pode mandar criminalizar os mandados de criminalização, mas quem tem que criar crime e combinar pena é a lei. Os tratados internacionais de direitos humanos, claro que eles trabalham no Brasil como fonte formal imediata. Nós já percebemos, não raras vezes, o Supremo ele declara não válida uma lei no Brasil porque ela contraria um tratado internacional de direitos humanos. Como é que eu vou dizer que o Tratado Internacional de Direitos Humanos não é fonte formal imediata? O Supremo não admite mais prisão civil do depositário infiel por conta de um tratado, o Pacto de São José da Costa Rica. Então temos como fontes formais imediatas a lei, única incriminadora, a Constituição, não é incriminadora, Tratado de Direitos Humanos, princípios, jurisprudência e atos administrativos que complementam norma penal em branco. O que o Supremo anunciou naquele julgamento foi o seguinte: você está usando uma convenção internacional para criar o crime, sendo que o nosso legislador ainda não previu esse crime. Tratado internacional é fonte? Sim, mas não incriminadora. E trancou a ação penal. Aí o nosso legislador rapidamente resolveu agir. Quando eu digo rapidamente, são 4, 5 anos, né? Vamos lá. Ó, veio a lei 12.694 de 2012. Me ajudem com a matemática. Depois da lei 9.034 de 95 até a lei 12.694, quantos anos? É que eu fiz direito, né? Então, eu até vou conseguir fazer esse cálculo, mas vai demorar. Alguém já... Quanto? 17 anos. O Brasil demorou 17 anos para conceituar organização criminosa. Ó, 17 anos para conceituar. Então, a Lei 12.694 de 2012, ela conceituou organização criminosa. Finalmente conceituou organização criminosa. Finalmente. E quando vocês abrirem essa lei, o artigo 2º dela diz que considera-se organização criminosa a reunião de
3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E eu já adianto que nós não simplesmente reproduzimos aquela definição da Convenção de Palermo. Por exemplo, a Convenção de Palermo, em nenhum momento exige pena mínima para os crimes praticados pela organização criminosa. O Brasil, nos crimes nacionais, exige, só nos transnacionais que não. Bom, mas o que importa nesse primeiro momento é que foi a Lei 12.694 de 2012 que conceituou organização criminosa no artigo 2º. E antes de falar o que fez essa lei também, aqui é importante vocês colocarem uma atenção. Qual é o atenção, Rogério? Organização criminosa, até então, não é crime. Organização criminosa não é crime. É importante você perceber que era forma de praticar crime. Organização não é crime. Era forma de praticar crime. Organização criminosa não tinha pena, tinha consequências. Deixa eu ver se eu consigo ser claro. O crime de quadrilha, ele tem um tipo penal e pena. Organização criminosa não tinha tipo penal e só previa consequências. Por exemplo, membro de organização criminosa poderia, caso cumprindo pena, ser introduzido no RDD. Membro de organização criminosa não merecia aquele benefício do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Então vejam que a organização criminosa, até o advento da lei que eu vou comentar hoje, não era crime. Errava quem saía por aí falando que houve um crime de organização criminosa. Não. O crime praticado poderia ter sido praticado na forma ou não de organização criminosa. Se fosse um crime praticado com 3 ou mais pessoas, estruturalmente organizada, com divisão de tarefas, visando a prática de crimes cuja pena máxima suplanta 4 anos, você poderia dizer que aquele crime foi praticado na forma de organização criminosa. Compreenderam? E mais, nem sempre a quadrilha ou bando era praticada na forma de organização criminosa. Porque a organização criminosa, ela exige estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. E se a quadrilha ou bando não tivesse divisão de tarefas, ela seria uma quadrilha ou bando sem estar na forma de organização criminosa. Compreenderam? Ficou fácil? Essa lei fez mais. Essa lei, além de outros dispositivos, um dos mais importantes, ela criou a possibilidade de órgão colegiado julgando crimes praticados por organização criminosa. Não é julgando o crime de organização criminosa, porque eu repito, até essa lei, a organização criminosa não era crime. Crimes praticados na forma de organização criminosa, a Lei 12.694 criou a possibilidade da criação, ela previu a possibilidade da criação de órgão colegiado para julgar. Não só julgar a sentença, mas julgar qualquer incidente nessa persecução. Uma prisão temporária, um recebimento da denúncia, um mandado de busca, uma prisão preventiva e etc. Alguns chamaram de juiz sem rosto isso aqui. Não é juiz sem rosto, né? Juiz sem rosto, quem criou foi a Bolívia. A Bolívia criou o juiz sem rosto e a Corte Interamericana de Direitos Humanos falou o quê? Juiz sem rosto fere o princípio do juiz natural, fere garantias fundamentais do cidadão. Eu tenho que saber quem está me julgando. Agora, nada impede de se criar um colegiado e esse colegiado julga sem externar eventuais divergências. Então, se o juiz sente que corre risco trabalhando sozinho naquele processo, ele pode solicitar ao tribunal e o tribunal, com um cadastro, com
uma inscrição prévia, o tribunal, ele designa 2 juízes para compor esse órgão. Ficamos com 3 juízes. A decisão será por maioria. E essa decisão, se for por maioria ou por unanimidade, nunca vai ser revelada. Então, o réu não tem como saber se um daqueles 3 juízes votou a seu favor ou contra. O que ele sabe é que ali, pelo menos, a maioria achou que ele tem culpa. Isso não é juiz sem rosto. Você sabe quem são os 3 juízes. Você não conhece apenas se foi condenado com maioria ou por unanimidade. Como já acontece no tribunal do júri. Para preservar o quê? O sigilo. Compreenderam? Bom, aí veio a lei 12.850 de 2013. E quanto tempo o Brasil ficou sem definir organização criminosa? Quanto tempo? 17 anos. Olha que legal. Em menos de 1 ano, o Brasil deu um novo conceito. Olha só, ficou 17 sem trabalhar. Depois, em pouco tempo, resolveu mudar. Conceituou novamente organização criminosa. Conceituou novamente organização criminosa. No artigo 1º. Conceituou novamente organização criminosa. Artigo 1º, parágrafo 1º. Então, para quem estava triste que o Brasil demorava para conceituar, ele vem em menos de 1 ano e conceitua 2 vezes. A grande mudança, ou as 2 grandes mudanças aqui, residem no seguinte. Se a organização criminosa na Lei 12.694/2012 exigia 3 pessoas no mínimo, com a Lei 12.850 ela exige 4. Foi uma mudança importante. De 3 para 4. Se aqui era a forma de praticar crime, agora não. Agora, organização criminosa é crime. Com pena. Está no artigo 2º. É crime, tendo inclusive pena. Está no artigo 2º. Então, as 2 grandes mudanças, ela deu um novo conceito de organização criminosa, basicamente aumentando de 3 para 4 membros. E o que antes era uma forma de praticar crime e não tinha pena e sim consequências penais, agora é crime com pena. Quem assistiu a palestra do Renato? Tá vendo que está mudando tudo, né? Ele está sempre atrasado. Mas vem aqui e tal, e não serviu para nada. Não serviu para nada, não. Vai servir um pouquinho. Ó, um pouquinho serve. Hã? Tadinho, eu também morro de dó dele. Ó, morro de dó. Agora preste atenção. Uma pergunta que já estão fazendo, inclusive nas redes sociais, todo mundo faz essa pergunta, e eu quero... Foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu quero a opinião de vocês. A Lei 12.850, no seu último artigo, a Lei 12.850, vocês estão com a lei aí? A Lei 12.850, no seu penúltimo artigo, desculpa, no artigo 26, ela diz, revoga-se a Lei 9.034 de 95. Sabe por quê? Porque essa lei detalhou os instrumentos especiais de investigação. Detalhou os instrumentos especiais de investigação. O que a Lei 9.034 não fez, veja o que a Lei 12.850 fez. A Lei 9.034 não tinha conceituado a organização criminosa. A Lei 12.850 conceituou. A Lei 9.034 previu os instrumentos extraordinários de investigação, mas não conceituou. Ela não só previu, como detalhou todos. Um capítulo para cada um. Logo, a Lei 12.850 deu o seguinte recado. Eu revogo a Lei 9.034 de 95. Aí muitos perguntaram, mas só revogou a 9.034/95? E a 12.694 continua vigente? Tem policial aqui? Policiais? Delegados? Não, quem que é delegado?
São policiais militares, civis? Hã? Federal? Vocês agora, policiais federais, vão trabalhar na organização criminosa com qual lei? Só com a 12.850 ou com as duas? Não sei se vocês estão lembrados que nós vivemos uma época, há mais ou menos uma década, um pouco menos, que na lei de drogas nós tínhamos que trabalhar com duas leis, a 10.409 e a 6368/76. Tinha que trabalhar com duas. E agora, na organização criminosa, eu tenho que trabalhar com duas leis? Vocês que vão trabalhar na combate, na repressão ao crime organizado, vão trabalhar só com a lei 12.850 ou também com a 12.694 de 2012? Qual é a utilidade dessa lei depois da lei 12.850? Ela foi tacitamente, porque expressamente revogada, ela não foi. E tacitamente, o que vocês acham? Alguém arrisca? Foi todo... Hã? Não entendi. Você acha que foi revogado ou não? Olha só. Essa aqui conceituou a organização criminosa, não conceituou? 3 pessoas. Essa aqui conceituou também, exigiu quanto? 4. Então, olha, eu não tenho dúvida. O conceito de organização criminosa da 12.694 acabou. Concorda? Alguém acha lógico ficar com os 2 conceitos? Não, é ridículo. Aqui, ó. Eu vou além, aqui eu não falei aqui. Todos os demais artigos da lei 12.694 continuam vigentes. Todos. Por exemplo, julgamento por órgão colegiado. 2. Placa fria para juízes e promotores que trabalham no combate ao crime organizado. A lei prevê, ela altera o Código de Trânsito Brasileiro. Amplia a posse de arma para personagens que trabalham no combate à organização criminosa. A lei 12.694 trabalha uma alienação antecipada de produtos oriundos da organização criminosa. Também não foi revogado. A lei 12.694 trabalha com efeitos penais da condenação, extrapenais da condenação, permitindo o perdimento de bens que não estejam ligados com o crime praticado pela organização, mas que sejam do membro da organização, ainda que estejam no estrangeiro. Nada disso foi revogado. Então, em resumo, vocês vão ter que trabalhar com as 2 leis, a 12.694 de 2012 e a 12.850 de 2013. A 12.694 para órgão colegiado e outras questões periféricas, e a 12.850 para crimes, procedimentos especiais de investigação e outras coisas que eu vou comentar rapidamente. Vocês entenderam isso aqui? Ficou fácil? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Vamos dar sequência. Me deram 1 hora para falar. Quanto tempo eu tenho? Alguém marcou? Não, né? Hã? 25 minutos. Já, faltam ou já foram? Faltam. Faltam? Faltam. 25 minutos. Tá. Então vejam, vai me avisando. Eu falei para vocês que o artigo 2º da nova lei prevê o crime de organização criminosa. Então agora a organização criminosa é crime, hein, gente? Crime. Diz o artigo 2º, é crime promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. E o que é organização criminosa? O artigo 1º, parágrafo 1º já definiu. Nós estamos diante de uma norma, que dá para a gente chamar de norma penal em branco, norma penal em branco homogênea e homóloga. Por quê? Porque é lei complementando lei e o conceito está na própria lei. Acabou, é uma lei penal. Olha que interessante. É crime promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa. Pena 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas pela organização. Óbvio. A exemplo da quadrilha ou bando, o simples fato de você promover, financiar, constituir, etc., organização criminosa, já configura o crime. Não importando se ela chegou a praticar algum crime por intermédio dos seus integrantes. O que chama a atenção é o seguinte: as penas aumentam-se até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. É o mesmo erro que já existe lá na quadrilha.
E na quadrilha até dia 18 de setembro, vai deixar de ter quadrilha, já vou ler para vocês. A quadrilha vai passar a chamar-se associação, porque vai deixar de exigir 4, vai se contentar com 3. Até para não confundir com organização criminosa. Ela comete o mesmo erro, porque ela diz que a organização criminosa passa a ter a pena aumentada se ela empregar arma de fogo. Vamos imaginar o PCC. Quantas armas essa organização criminosa... Se vocês concordarem comigo, o PCC é uma organização criminosa. Quantas armas eles têm que ter para que seja aplicada a causa de aumento? Uma arma já basta? A maioria tem que estar armada? Eu quero ver a gente calcular a maioria do PCC. É o mesmo erro. Na quadrilha já existe uma divergência, 3 correntes. Aqui certamente essa divergência vai se repetir. Um entende que uma arma já basta. Eu acho isso um absurdo, imagine uma arma só no PCC. Outros entendem que a maioria tem que estar armada. Também acho difícil no caso de uma organização criminosa extensa. E outros dizem, o juiz vai analisar o caso concreto. O juiz analisando membros mais quantidade e tipo de arma, ele vai concluir se aquela organização criminosa era ou não mais perigosa. Pronto. Eu acho razoável essa terceira corrente, Fragoso, que é o seu criador. Aí vai o parágrafo 4º, prevê algumas causas de aumento, se há participação de criança ou adolescente. Aí fica a dúvida, se há participação de criança ou adolescente aonde? Na própria organização criminosa? Ou no crime que a organização criminosa pratica? Se há concurso de funcionário público, valendo-se de organização criminosa, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Mais uma vez eu pergunto, valendo-se a organização criminosa da condição de funcionário público dele para a prática de qual infração penal? Organização criminosa ou um crime pela organização criminosa? E aí ela traz outras causas de aumento, se as organizações criminosas estão mantendo contatos, se a organização criminosa se adensa a outra e por aí vai. Bom, considerando o tempo, o capítulo seguinte trata da investigação e dos meios de obtenção de prova, que é exatamente aquilo, os instrumentos especiais de investigação. Ela diz que em qualquer fase da persecução penal serão permitidos colaboração premiada, e tem uma seção só para colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos, ação controlada, acesso a registros de ligações telefônicas, etc., interceptação de comunicações telefônicas, telemáticas, afastamento de sigilos financeiros, bancários, etc., infiltração por policiais em atividades de investigação e cooperação entre instituições federais, estaduais, municipais, etc. O que chama a atenção, e aqui eu vou ter que ser bem sucinto, é o seguinte. Colaboração premiada. Como que nós trabalhamos a colaboração premiada hoje? Não havendo legislação disciplinando o procedimento da colaboração premiada, a prática criou o seguinte: a colaboração premiada se dá num procedimento em apenso dos autos principais, correndo sob sigilo, onde as partes que vão transigir, que vão fazer o acordo, na presença do juiz, vão discutir os requisitos para a colaboração premiada e os limites da colaboração. Pronto. Então fico eu, o Ministério Público, o investigado, ou o delegado, Ministério Público, investigado, na presença do juiz, discutindo o que aquele delator deve delatar, como deve delatar e, eventualmente, o que ele pode ser beneficiado, apesar de que isso fica a critério do juiz no final. Mas eu falei para vocês 2 vezes, tudo isso na presença de quem? Do juiz. Agora é esquisito, né? Porque esse juiz participou de tudo, então. Esse juiz dificilmente vai absolver alguém naquele processo, né? Você concorda? Participou de tudo, tal, viu, caramba, tá, mas quanto que é, tal. Esse juiz já está contaminado. Então essa lei, a primeira providência dela foi exatamente permitir, dar ao juiz o poder de conceder perdão judicial, reduzir a pena ou substituir pena no caso de colaboração premiada. No entanto,
Olha só o que diz a lei. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes na formalização do acordo. O juiz está fora. Agora, o acordo, ele é feito entre as partes, e quando eu digo parte, entendam, ou o Ministério Público como acusador, ou a autoridade policial como órgão que investiga, sem a presença do juiz. O juiz não participa mais. Não participa mais. Agora, o juiz é quem homologa. Depois dessa formalização do acordo, submete-se à homologação do juiz. E o juiz vai ver se os requisitos da colaboração premiada estão previstos ou não, podendo o juiz recusar a homologação. Um dos detalhes mais importantes é que se previu todo o procedimento da colaboração e escanteou o juiz, como deve ser. O juiz deve estar o mais equidistante possível. E aí vem um detalhe importante que é o seguinte. Rogério, e se o colaborador der para trás? Depois que o juiz formalizou, o colaborador vai, não quero mais. Pode o Ministério Público, com base naquela declaração dele, onde ele chegou, contou tudo, explicou tudo, pode chegar para ele e falar, juiz, está aqui, ó, condena. Pode o promotor, com base em todos os elementos colhidos contra o delator, todos os elementos colhidos na colaboração, pode o promotor pedir a condenação dele? O que diz a lei? Esses documentos exclusivamente não podem servir para condenar o colaborador que se arrependeu. Compreenderam? Então, se o colaborador, na polícia ou no Ministério Público, depois de formalizado o acordo, conta tudo e depois se arrepende, aqueles documentos produzidos quando ele não estava arrependido, sozinhos não podem ser usados contra ele. Você vai ter que ter outras provas. Compreenderam isso? Interessante, interessante. Diz a lei também que esse delator, esse colaborador, melhor dizendo, esse colaborador, ele deve abdicar do direito de permanecer em silêncio. Isso é óbvio, né? Porque se ele colabora e ainda quer o direito a permanecer em silêncio, não adiantou nada a colaboração. Agora, certamente, alguns afoitos vão dizer que a lei não pode obrigar alguém a renunciar direito constitucional. Mas aí é uma questão de lógica. Quando ela diz renunciar, ele tem que efetivamente colaborar, porque se ele preferir o direito ao silêncio, ele vai ser considerado o quê? Alguém que rompeu o acordo. Pronto. Quando se diz que ele renuncia o direito ao silêncio, significa o quê? Que ele não pode usar o direito ao silêncio para não sofrer as consequências do seu arrependimento. Não está dizendo que ele não pode fazer jus ao direito, não pode fazer jus ao silêncio. Pode. Mas se usar esse direito, perdeu o prêmio da colaboração. Compreenderam? É nesse sentido. Imagina, eu quero reservar o direito para permanecer calado. Não pode, agora você não pode, você vai ter que falar. Não, não quero falar, agora vai ter que falar. E eu vou fazer você falar. Se ele reservar o direito de permanecer calado, significa o quê? Que esse direito é incompatível com o outro. Tá bom? Bom, dando sequência, fala da ação controlada, mas pelo tempo eu vou direto para a infiltração de agentes, que, na minha opinião, é o mais interessante. A lei diz que é possível, como instrumento especial de investigação, a infiltração de agentes. Quando eu falo infiltração de agentes, eu estou falando de agentes do Estado na organização criminosa. Até porque nós sabemos que a organização criminosa já está infiltrada no Estado. Aliás, eu até ouso dizer o seguinte. A organização criminosa, ela pressupõe uma coisa, um Estado firme e com proibições severas. E depois, membros da organização incrustados no Estado. Pronto, acabou. É a fórmula bombástica. Só para vocês terem ideia. Al Capone. Al Capone nasceu como? Al Capone nasceu como esse mafioso o dia que os Estados Unidos resolveram proibir bebida alcoólica. Aí ele viu um campo fértil para trabalhar na ilegalidade. E, obviamente, ele corrompia agentes do Estado, infiltrando seus agentes no Estado, etc. Olha só que combinação perfeita.
O Estado veio com uma proibição drástica, a população sentiu essa proibição e ele deu à população aquilo que o Estado proibia. E, para tanto, ele precisava corromper o Estado para conseguir exercer essa atividade ilícita. Então, o que o Estado está fazendo agora é o inverso. Temos até um promotor de justiça em Goiás, Flávio Cardoso Pereira, ele fez ele fez o doutorado dele sobre o agente infiltrado. E agora ele está fazendo o pós-doutorado dele do criminoso infiltrado no Estado. Então ele falou, eu já conheço como é que o Estado infiltra na organização criminosa. Agora eu quero conhecer como é que a organização criminosa está infiltrada no Estado. Porque os dois têm que se infiltrar. A organização criminosa tem que infiltrar no Estado para poder trabalhar ilicitamente. E o Estado precisa se infiltrar na organização criminosa para desmantelar. Aliás, a gente escuta falar que o crime organizado é o Estado paralelo. A gente não escuta falar isso? É mentira, porque se fosse paralelo estava bom. Significa que o agente do Estado jamais se encontrava com o criminoso. Não, são duas linhas que se cruzam. E é exatamente onde elas se cruzam que você tem agentes do Estado trabalhando a favor do crime organizado. O detalhe importante aqui é o seguinte. Antes, a Lei 9.034 admitia o agente infiltrado podendo ser policial ou agentes de inteligência. A 9.034, agentes policiais ou de inteligência. E aí eu poderia até pensar no sistema brasileiro de inteligência, não é verdade? Por que vocês estão rindo? Falei... Né? Ó, a lei nova não. A lei nova, ela falou o seguinte, os agentes de polícia trabalharão na tarefa de agentes infiltrados. Os agentes de polícia. Com isso eu concluo que só podem ser aqueles agentes do artigo 144 da Constituição Federal. Ah, Rogério, então você está falando da Polícia Rodoviária, você está falando da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal? Eu estou falando desses quatro, mas vamos pensar que nós estamos falando em investigação. Polícia Rodoviária não investiga. Polícia Militar não investiga, salvo o inquérito policial militar nos crimes militares. Então só sobraram Polícia Federal e Polícia Civil. Pronto. Somente agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil poderão trabalhar como agente infiltrado. Isso é tão claro que se o Ministério Público requerer agente infiltrado numa investigação, o juiz, antes de deferir, e aliás, diga-se de passagem que o juiz não pode, de ofício, determinar agente infiltrado, o juiz, antes de deferir o requerimento do MP, ele vai ouvir a polícia sobre a viabilidade da infiltração. Porque é fácil o promotor pedir agente infiltrado, mas ele está lá no gabinete, não é ele que vai se infiltrar. Então, a polícia vai dizer, peraí, deixa eu ver se é viável a infiltração. Ele está querendo que a gente trabalhe como personagem infiltrado na organização tal. Não, não é viável. Falta isso, falta aquilo, falta assim, falta essa. Ou então, é viável e aí trabalha-se a diligência. Isso é muito importante. Aliás, essa lei, ela deu às polícias civil e federal instrumentos vários e mais, uma responsabilidade ímpar, porque ela tirou vários personagens, vários protagonistas da persecução penal e jogou no colo das duas. Agora vejam, dando sequência aqui do agente infiltrado, nós discutimos se o agente infiltrado tivesse que praticar um crime. Não era discussão presente em todas as salas de aula? Se o agente infiltrado... Porque veja só, o agente infiltrado ele vai entrar numa organização criminosa e ele vai rezar para não ser descoberto. Na verdade, né, se ele for descoberto, vão infiltrá-lo. Ó, tanto que a lei diz que é direito do agente infiltrado recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Imaginou, chega lá o superintendente da Polícia Federal, o seccional da Polícia Federal, você vai infiltrar ali no PCC. Não vai ter. Não, eu não tenho 7 vidas. Né? Não sou videogame, eu não vou. Ele tem direito a se recusar.
E mais, ele tem direito a fazer cessar a infiltração. Como vai ser colocado no YouTube, tá? A gente não pode entrar em detalhes. Mas eu tive um tempo num grupo de investigação do Ministério Público de São Paulo, o GAECO. E nós trabalhamos, e foi a única vez da minha vida, nós trabalhamos com um agente infiltrado. Um caso em que houve um agente infiltrado. E esse agente infiltrado era da Polícia Civil. E ele tinha que entrar numa comunidade X, que eu não vou falar o nome. Por quê? Olha o que aconteceu. Uma pessoa, que eu não vou falar se é homem ou mulher, nada. Uma pessoa chegou até o MP e falou, alguém da minha família foi cooptado pelo tráfico. Perdi essa pessoa da minha família, tá lá, trabalhando pro tráfico. Eu tô com raiva e eu quero ajudar vocês a acabarem com essa associação criminosa que tem no meu bairro. Então explica pra gente como é que é. A pessoa começou a explicar como é que é. É humanamente impossível você pensar numa investigação ordinária para desmantelar isso aqui. Porque ela falava o seguinte, é no bairro tal. Mas esse bairro tal, nenhuma casa existe para a prefeitura. São todas casas, ruas, lotes clandestinos. Ali vai nascendo barracos, casas, etc. As ruas é o que sobra de uma casa e outra. Os nomes nós que damos. E com quem fica a droga? Com a população. Como assim? A associação criminosa, ela bate na sua porta e diz, hoje a droga fica com você. Amanhã vem buscar. Se estiver faltando 1 grama, você morre. Você não dorme, você cuida daquilo. Não é verdade? Aí eu pensei, como é que nós vamos pedir até um mandado de busca e apreensão? Armas, ela falou, as armas ficam com a população. Hoje é na casa tal que se guarda a arma. Pedimos, o juiz concordou com o agente infiltrado. A Polícia Civil, trabalhando junto, colocou um agente infiltrado, ele ficou 3 meses produzindo relatórios. E depois ele explicando, era impressionante que ele teve que atuar ali com o maior cuidado, porque várias vezes ele era testado na sua fidelidade. E às vezes o teste pode significar o quê? Pratica um crime. E aí você vai praticar como? Imaginou? Mata aquele ali. Não sei nem pegar numa arma. Mata, não vou matar. Como não? Você não é da turma? Mata. Aí esse agente infiltrado mata. E agora? Ele vai responder por homicídio? Ele vai responder por homicídio? Não, por quê? Qual o argumento? Cumprimento de dever legal? É dever legal matar? Mas isso é a função do policial. Mas a função do policial não é matar. Mas no caso de infiltrado, ele tá... Mas ele está ali para produzir relatório, não para matar as pessoas. Né? Eu não estou dizendo que ele vai responder, tá? Mas estrito cumprimento... Não, eu estava cumprindo o meu dever legal. Onde está na lei dizendo que você pode matar na infiltração? Ou deve matar? Dever legal. É dever legal você, agente infiltrado, matar a galera. Não tem. Nós tínhamos 4 correntes. Uma primeira corrente falava, o crime que ele praticou é fato típico, ilícito, mas não é culpável. Inexigibilidade de conduta diversa. É fato típico, ilícito, mas não é culpável. Inexigibilidade de conduta diversa. Uma segunda corrente dizia o seguinte, não. O crime que ele praticou deve ser tratado como escusa absolutória. Sabe aquela história do furto entre cônjuges? Não é punível. Essa é meio... A terceira corrente falava, não. Ele pode alegar estrito cumprimento do dever legal. Que essa eu achava totalmente absurda. E já vou te explicar por quê. E a quarta corrente falava que não tinha dolo. Ele matou sem dolo. Na verdade, ele matou para investigar, não para matar. Também forçava, né? Porque ele matou. Tinha vontade de matar. Dessas correntes, vou criticar cada uma delas. A primeira, dizer que não tinha vontade, que não tinha dolo, é absurdo. Lógico que tem dolo. Segundo, estrito cumprimento do dever legal. Uma corrente perigosa. Porque se ele matou, induzido ou instigado por alguém da organização criminosa, e você entende que ele matou no estrito cumprimento do dever legal, ele não responde pelo crime, nem quem o induziu. Porque o Brasil, no concurso de pessoas, na punição do partícipe, adota a teoria da socialidade limitada. Você só pode punir o partícipe se a conduta do autor principal for típica e ilícita. Se não for ilícita, nem os membros da organização criminosa que o induziram a tanto responderiam.
Então, a melhor tese é exatamente da inexigibilidade de conduta diversa. Porque ele não responde pelo crime, não há culpabilidade, e você consegue punir todos aqueles que concorreram de qualquer modo para aquele homicídio. Conseguiram entender? Rogério, e a lei se manifestou sobre isso? Oi. Diante de uma agressão atual iminente, qual é a agressão da pessoa que morreu? Vejam, mesmo se você trabalhar com outras discriminantes, você vai cair na problemática que eu falei para ele. Qual seja, você vai perder os membros da organização criminosa que de qualquer modo concorreram por fato. Vamos imaginar o seguinte, quer ver? Ó, Tiago, né? Eu sou da organização criminosa e nós aqui queremos testar o comprometimento do Tiago com a organização. Nós decidimos que ele tem que ser testado e eu vou e falo, mata fulano. Ele mata, ele alega estrito cumprimento de dever legal, o juiz reconhece. Se o juiz reconhecer o estrito cumprimento de dever legal, nós estamos isentos de pena também. Porque pela teoria da sociedade limitada, nós só poderíamos ser punidos se o fato que ele praticou fosse típico ilícito. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício do direito, isentaria de pena, aliás, excluiria até crime os outros. Compreendeu? A punibilidade não teria como punir o partícipe. Compreendeu isso aqui? Então a melhor tese é da inexigibilidade de conduta diversa. Protege o Tiago, não vai responder pelo crime, e consegue punir aqueles que concorreram de qualquer modo. Conseguiram entender isso? E foi a tese que a lei adotou. A lei adotou essa tese. A lei diz o seguinte, ó, não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. No seu artigo 13, parágrafo único. Quando inexigível conduta diversa. Então a lei se posicionou. A lei, nesse tanto, ela foi brilhante, viu? Ela não foi tímida como a 9.034, ela enfrentou questões. Joia. E eu apenas quero, já, quanto tempo eu tenho? 10. Bom, eu estou aqui dando sequência. A lei se preocupou com o agente infiltrado quando ela diz que é direito dele não apenas recusar ou fazer cessar a atuação, mas ter a sua identidade alterada, aplicando do que couber o disposto do artigo 9, o artigo 9 da Lei de Proteção às Testemunhas, ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo crime, não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação. Você imagina só o agente infiltrado que desmantelou a organização criminosa do PCC e não dá uma entrevista no Jô Soares. Não tem sentido. Né? É a última entrevista dele. E a lei se preocupou com esse sigilo. Agora, tem alguns... A lei prevê alguns crimes. Eu pulei as outras formas de investigação, tá? A lei prevê alguns crimes. O primeiro crime que essa lei prevê chama a atenção. Sabe o... Oi? Quando a lei prevê essa inexigibilidade de conduta diversa, você acha que isso não cria um risco muito grande, porque a partir de agora o Estado ele tem um poder que sabe-se lá o que pode acontecer. Quem será que é a coisa que a lei poderá... A lei diz aqui... Olha só que interessante. A lei diz no artigo 13, e eu concordo com você, não no parágrafo único, o caput. A lei, ela busca dar um limite, vai. Mas é difícil. Sabe o que é difícil? É difícil prever alguma coisa na infiltração. Imagina só um agente infiltrado numa organização criminosa como o PCC. É difícil prever da infiltração que pode acontecer. Quais crimes ele pode ser obrigado a praticar? Entendeu? Então olha o que diz a lei no artigo 13, para tentar passar uma outra ideia diferente dessa que você coloca, e com razão. Rogério, até que ponto o Estado não está ficando muito absoluto nisso, não? Inexigibilidade de conduta diversa fica aí uma porta aberta, às vezes, para arbitrariedades. Olha o que diz o artigo 13. Ele tenta colocar balizas, tá? Olha, o agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos. Sabe, é difícil querer falar mais que isso. Ela dá a entender que vai fazer uma análise do caso concreto. Não significa que o crime eventualmente praticado pelo agente infiltrado vai ser automaticamente considerado uma dirimente. Vai analisar o caso concreto.
Não vai vir o agente infiltrado relatando crimes que praticou, achando que ele tem um manto protetor. Não. Esses crimes, eles vão ter que ser objeto de investigação. Se ele teve que praticar algum crime na infiltração, esse crime vai ter que ser investigado. Até para saber se ele respeitou a proporcionalidade. Respeitando a proporcionalidade, considerando a finalidade da infiltração, aí sim, o MP sequer denuncia. Por quê? Inelegibilidade de conduta adversa. Entendeu? Esse artigo 13, ele demonstra o seguinte, vamos analisar o caso concreto. Agora, praticamente encerrando, a seção 5 traz vários crimes. Vários crimes. Sabe aquele agente colaborador que eu falei para vocês? Que é quem pertence à organização criminosa e vai colaborar para desmantelar a organização, para recuperar produtos da organização, identificar membros da organização. Esse colaborador, ele tem direito à sua identidade totalmente preservada. Ele está cobertado por um sigilo. Ele não pode, olha só o que diz o artigo 18, é crime revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização. Esse agente colaborador, se for revelada a sua identidade, se ele for fotografado, se ele for filmado sem autorização, é crime punido com 1 a 3 anos. Compreenderam isso? Mas vocês não vão encontrar nenhum crime buscando reforçar o direito ao sigilo do agente infiltrado. Eu não entendo por que o legislador fez isso. Esse crime, o direito penal está intervindo aqui, ó, prevendo um crime para tutelar e reforçar uma garantia do colaborador, que a garantia é o sigilo. Mas o agente infiltrado, que tem a mesma garantia, até por conta da sua integridade pessoal, não é crime você revelar a identidade do agente infiltrado, fotografá-lo ou filmá-lo. Por que o legislador só falou do colaborador? Deveria ter colocado revelar a identidade, fotografar ou filmar agente colaborador ou agente infiltrado sem sua prévia autorização por escrito. Percebam como aqui se preocupou muito com o colaborador e o agente do Estado, que teve que se infiltrar numa organização criminosa, ficou dependendo da boa vontade de todo mundo não revelar a sua identidade. E aí tem outros crimes. O artigo 19 pune com pena de 1 a 4 anos o colaborador, a pretexto de colaborar, imputar crimes a pessoas que sabem inocente. O artigo 20, descumprir determinações de sigilo da investigação que envolva a ação controlada e a infiltração de agentes. E aqui, talvez a gente consiga proteger o sigilo de identidade do agente filtrado, mas na verdade o sigilo aqui é o sigilo da investigação. Bom, mas daqui pode ser eventualmente um campo fértil para a gente tentar proteger com imposição de pena a preservação do sigilo do agente filtrado. O 21 fala da recusa de fornecer documentos na investigação, etc. Dando sequência, e já terminando o que tinha de mais importante, o 288 do Código Penal, e aqui eu encerro, o artigo 24 e o 25, aí eu encerro. O artigo 24 da lei, ela muda o 288 do CP. Ele vai deixar de ser chamado de quadrilha ou bando. No mais, ele é idêntico. Ele só vai deixar de ser chamado de quadrilha ou bando porque quadrilha pressupõe 4 pessoas. O legislador ele vai reduzir para 3 pessoas. Agora, o antigo 288, que precisava de 4 associados, a partir da 12.850, bastam 3 associados. Então não tem mais por que chamar de quadrilha. Agora é uma associação criminosa, como é a associação criminosa no tráfico, etc. Que precisa só de 2. Compreenderam isso? Agora vejam. A pena, lamentavelmente, foi mantida 1 a 3 anos. Pessoal, como é que o Brasil quer anunciar para o mundo, e o Brasil quer fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, punindo uma antiga quadrilha, hoje associação criminosa, que é reunião de 3 pessoas, hoje 3, ontem 4, 3 pessoas para a prática de crimes, com uma pena de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos admite suspensão condicional do processo. E vão os quadrilheiros tudo junto fazer o acordo.
E se a pena máxima é de 3 anos, não cabe a conversão do flagrante em preventiva se ele for primário. E não tem crime mais compatível com a preventiva do que a quadrilha ou bando, amanhã associação criminosa. Porque eles estão reunidos para praticar crimes. Ordem pública. Perceberam? Aí o parágrafo único continua trabalhando o aumento de pena, mas a pena, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. Nessa hipótese, do 288, parágrafo único, como a pena é aumentada até metade, aí eu consigo evitar suspensão condicional do processo e eu consigo converter o flagrante em preventiva, mesmo com o agente primário. A novidade aqui é o fato de envolver criança e adolescente, que até então não existia. O 342 do Código Penal teve só a pena alterada. Eu não sei por que essa lei mudou a pena do falso testemunho, não tem nada a ver. Não que ela não tivesse que ter a pena alterada, porque a pena do falso testemunho era baixa mesmo. Mas, veja, eles pegam a lei, fica um pouco a regra da galinha, bota aí uma pena nova, foge até do espírito dessa lei. Mas, tá aqui agora, falso testemunho, a pena passa a ser de 2 a 4 anos, certamente para não admitir mais suspensão condicional do processo para o falso testemunho. A pena de 4 anos não admite conversão do flagrante em preventiva para a testemunha mendaz primária. Agora, se for no processo penal, tem uma causa de aumento de pena. Aí cabe a conversão do flagrante em preventiva para a testemunha mendaz, se for no processo crime. Então, no processo extrapenal, não cabe mais suspensão do processo. Mas, sem o aumento do parágrafo único, do parágrafo primeiro, desculpa, aí não cabe a conversão do flagrante preventiva. Se for no processo penal, não cabe suspensão do processo e é possível converter o flagrante preventiva, mesmo para a testemunha mentirosa. O artigo 27, já falei que ele anuncia que a lei entra em vigor dentro de decorridos 45 dias da sua publicação, 18 de setembro, pelas contas que eu fiz, e... Bom, o artigo 26 revoga a 9.034 e o artigo 27 fala da vacatio legis. Eu poderia falar de muitas outras questões que envolvem essa lei. É uma lei com 27 artigos e em 1 hora eu tentei dar um panorama geral para vocês, principalmente essa sucessão de leis. Vocês, se tiverem dúvidas, eu estou totalmente à disposição. Parece que a gente vai fazer um intervalo e fazendo o intervalo eu fico à disposição para esclarecer dúvidas, tá joia? Pessoal, muito obrigado e até nossas aulas da pós.